Hoje eu quero falar sobre mais um milagre que Deus fez, o casamento. Eu falei uma vez aqui sobre uma carta que eu escrevi pedindo o carro, mas nessa mesma carta o que eu não falei é que eu pedia para Deus para que eu casasse nesse ano de 2024. O pastor Tiago, quando ele volta de Israel, acontece todo o lance do carro, mas também acontece que a Paola ela começa a sentir um desejo pelo casamento como eu nunca vi. Ela começou a querer casar, querer falar sobre isso, se planejar, se programar, viver o noivado. Ela começou a buscar sobre os assuntos todos de um casamento. E eu ficava assim, eu falava, Deus, como essa mudança? Eu falei, pastor Tiago, Paola, ela tá falando de casamento toda hora agora. A pessoa que fez um monte de gabinete para poder entender o que estava sentindo, se era possível a gente continuar junto diversas vezes, porque muitas das vezes ela não aceitava algumas atitudes minhas. Só que nesse momento eu também estava sendo moldado por Deus. Então eram duas pessoas sendo moldadas por Deus para assim viver o propósito dele ali, que seria a família, seria o casamento. E quando o pastor Tiago volta, houve o lance do carro, nos vídeos anteriores eu falei, e Deus ele começa a movimentar Paulo relacionado ao casamento, esse desejo de ter uma família, de casar. E começou a acontecer tudo muito rápido, a gente começou a planejar, ela começou a planejar, a programar o casamento, e chegou um certo dia, que foi o dia que nós fomos provar o buffet no salão. Nesse dia eu fui com ela, e ela falou, pô, vamos marcar o casamento para março, porque esse ano minha mãe não consegue vir de Portugal. Eu falei, caramba, eu fiquei pensando, eu falei, pô Deus, eu escrevi na carta pra gente casar esse ano. Pô, a Paula tá querendo para março do ano que vem, ela tá querendo atrapalhar o processo. Eu já tava até irritado. Só que aí, nesse dia que a gente foi experimentar os doces, teve um momento que eu fui no banheiro do salão. Na hora que eu vou no banheiro do salão, Deus me trouxe à memória a carta, mas também me trouxe o entendimento que não seria sobre a data específica do casamento, mas o que ele estava realizando ali era sobre o processo do casamento. Então, o casar não seria só o dia, mas casar é começar a andar nesse processo do casamento. E tudo que ele estava fazendo sobre as nossas vidas, tudo que ele estava liberando ali sobre a vida da Paola, essa vontade de casar, estava sendo feito esse ano. Então, naquele momento ali, naquele banheiro, eu agradeci a Deus, porque eu estava entendendo. Nós estamos casando esse ano. Não na data em específico, mas pelo processo que Deus ele modificou todo aquele sentimento, talvez de dúvida, de incerteza, para aquele sentimento de certeza, de que eu quero constituir uma família, eu quero casar, porque foi necessário muito tempo de preparo para que a gente pudesse acessar isso, né? Perder todos os traumas da infância dela, todos os traumas da minha infância, né? Nossos pais tiveram uns casamentos que não foram para frente, então tudo isso impacta nossas vidas. E para que nós pudéssemos casar, Deus teve pressa em nos curar, porque pessoas curadas geram famílias sãs. Então, naquele dia, naquele salão, eu entendi, né, que eu estava fazendo já parte do casamento, naquele processo ali. E eu glorifico o nome de Deus. Tem muita coisa para falar do casamento ainda. Isso aqui é só uma parte sobre o que eu escrevi numa carta e Deus também já realizou este ano. Eu glorifico o nome do Senhor por a gente estar nesse processo do casamento. Ano que vem a gente casa pela glória de Deus.